Boa noite, gente, tudo bem? Tô preso num engarrafamento não planejado aqui e fora do comum para esse horário aqui perto da minha casa. Então resolvi conversar com vocês um pouquinho. Não sei se vocês sabem, mas mais de 50%, um pouquinho a mais das pessoas que têm um infarto são pessoas com colesterol considerado normal, entre aspas. Vocês sabiam disso? Eu estava vendo uma publicação do Institute for Functional Medicine, Instituto de Medicina Funcional, porque é claro que para manter atualizado a gente tem que usar várias fontes, né? Então eu assino a newsletter, né? A rede de e-mails de vários lugares de confiança para me manter atualizado. E aí um médico estava lá deixando claro, isso aí a gente já sabe há algum tempo, né? Mas eu não sei se a maioria de vocês sabe, que 50% das pessoas que têm infarto, no momento do infarto estava com colesterol considerado normal. Então a gente precisa considerar alguns fatores aqui. Primeiro, tem gente que quando o colesterol fica dentro de valores considerados normais, acha, portanto, que está com o risco de infarto e derrame diminuído. Vocês vejam aí que não está. Tem vários outros fatores que mexem com esse risco. Inclusive eu postei alguns desses fatores lá no meu canal do Telegram, no t.me/Dr. Ícaro Alves, tá? Que é o canal Saúde Definitiva com o Dr. Ícaro Alves Alcântara. Outra coisa é que tem gente que se entope de estatinas, fica com colesterol baixo demais. O colesterol baixo demais, ele pode trazer vários problemas para a saúde, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista de reparo de tecidos, recuperação pós-traumas, pós-cirurgias e companhia, dificuldade de função cerebral e neuronal, enfim. Então, tem gente que está sendo induzida a pensar o seguinte, que o principal fator que leva a você ter um risco de infarto e derrame diminuído é o uso de estatinas ou de algum remédio. Gente, não é, tá? Outra coisa que a gente tem que notar é o seguinte, tem muitas pessoas que têm um colesterol alterado porque elas estão com deficiências hormonais. Então, tanto colesterol baixo demais pode causar deficiências hormonais ou alto demais, quanto o colesterol pode estar alterado por deficiências hormonais. E aí essas deficiências levarem a um risco cardiovascular maior e muitas pessoas jogarem isso na conta do colesterol, tá? A outra coisa é o seguinte, colesterol não é o inimigo. Eu explico no icaro.med.br/colesterol. Colesterol é fundamental à vida, eu explico lá. O problema é o colesterol muito oxidado, muito inflamado, onde a molécula se transforma e ela passa a ter outras propriedades de acabar agregando outras coisas a ela e aí sim entupir os vasos e companhia, tá? Formar as placas e por aí vai. Outra coisa que a gente tem que pensar é que eu vou falar dos fatores aqui de cabeça, tá? Talvez mais importantes do que o valor do colesterol sejam fatores como anda a sua insulina antes e depois de comer, como andam seus hábitos de vida, que eu bato tanto nessa tecla, tá? Como anda seu equilíbrio hormonal, principalmente de tireoide, mas também dos hormônios sexuais, como andam seus níveis de glicose, como anda o seu metabolismo no dia a dia, como é que está o seu peso gordo, se está aumentado ou não, sabe? Como é que andam seus marcadores inflamatórios, PCR, VHS, homocisteína, ferritina, fibrinogênio. E eu não sei, a maioria das pessoas está sendo levada a acreditar que essas coisas são menos importantes do que o número do colesterol. E eu volto a dizer para vocês, um dos maiores objetivos em termos de colesterol é a gente ter o colesterol HDL acima de 60, tá? Os triglicerídeos abaixo de 150, isso a grosso modo, tá certo? O LDL até no máximo 2,5 vezes o valor do HDL, ok? E nós conseguimos ter um colesterol total abaixo de 280, mas com essas proporções boas e principalmente um HDL alto. E atualmente os colegas médicos
estão levando os pacientes a crer que é o seguinte: se o seu colesterol ele está abaixo de 180, então aí você está protegido, e quanto mais baixo, melhor. Isto não é verdade, tá? Se colesterol fosse a questão de quanto mais baixo, menor, aí não precisaria de colesterol, concorda? Então, na minha opinião, médico que fala para você colesterol quanto mais baixo, menor, ele não sabe fisiologia direito, não sabe bioquímica e não sabe dos papéis positivos fundamentais à vida do colesterol, tá? Você tem que procurar uma avaliação adequada, ok? E de uma vez por todas, tire da cabeça essa ideia de que colesterol abaixo de 200 garante para você que o seu risco de infarto e derrame, trombose e embolia, ele é menor. Tem muito mais coisas que você precisa ver com um médico competente, tá? Para você realmente diminuir o seu risco cardiovascular. E entenda de uma vez, as doenças que mais matam ou sequelam no mundo são as doenças cardiovasculares. Então você precisa começar a se preocupar mais com elas. Homens, se tem muito estresse já a partir dos 30 anos de idade, usuários de anticoncepcional já bem cedo, mas principalmente quando você está envelhecendo e que as doenças cardiovasculares fazem muito mais estrago, tá bom? Acessem o que está no icaro.med.br, principalmente o que está no icaro.med.br/saúde, e vocês vão ver que tem muito mais coisa para você ter realmente uma saúde melhor, inclusive cardiovascular, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, até mais.